Você já se organizou, já sabe como entrar em contato com a editora, já selecionou quais são. Agora está na hora de olhar para a sua obra. Como que ela deve estar para você entrar em contato, você enviá-la para a editora. Como eu disse no vídeo anterior, com o Book Proposal, acaba que ele é um documento bem suficiente para você encaminhar para a editora. Porque ele vai conter, vou falar mais para frente, mas só adiantando um pouco, vai conter as principais informações do seu livro, porque, sejamos sinceros, e não vamos nos iludir, as editoras não vão ler seu livro completo. Por mais interessante, por melhor que ele seja, imagine, centenas e centenas de pessoas entram em contato com essas editoras. Tem que ter uma forma dinâmica, uma forma rápida e prática de analisar se o livro vale a pena ou não avançar algumas etapas. Mas você pode preparar a sua obra e enviar para a editora junto com o Book Proposal. E a primeira etapa, que ela é indispensável, que ela é super importante, é garanta uma revisão textual de qualidade. Eu defendo e eu sugiro sempre que, claro, né, sempre assim, sempre que possível, você contratar um serviço profissional de revisão textual. Porque um livro com erros de português, muitas vezes erros de concordância, ele afasta o leitor e acaba queimando o seu filme como escritor também. Eu não estou falando que você deve ser um primor na gramática, deve escrever com português perfeito. Não, apesar que quanto mais lê e quanto mais você escreve, melhor você vai desenvolver a sua escrita de fato. Mas um profissional, que é um revisor, ele é feito para isso, ele se especializou para isso. É um serviço profissional. Então, se possível, contrate, além do que uma visão externa da sua obra, não está com vícios, porque quando estamos escrevendo, estamos muito envolvidos na nossa obra, a gente fica extremamente viciado naquilo, a gente não encontra erros simples. E muitos erros bobos, tipo de digitação, a gente duplica palavras, escreve errado, com uma falta de acento, por exemplo. Enfim, um revisor textual vai garantir que a obra não tem esses percalços. Certifique que não há furos na narrativa. Acaba que esse ponto ele não é só para quando você vai enviar o seu livro para editoras tradicionais. Acaba que um livro sem furos na narrativa é um livro, independente do seu objetivo, onde vai publicar, ele não deva ter. Então, por isso que eu defendo muito a parte da estruturação do livro, porque uma das etapas de estruturação é você montar a sua escaleta ali, que é basicamente a topificação de capítulos, o que acontece em cada um, que você vai amarrando capítulo 1 com capítulo tal, você vai fechando a estruturinha ali. Você também, na estruturação, você desenha quais são os personagens, qual que é o conflito, onde que entra um, onde que entra outro, e aí você consegue ter uma narrativa coesa ali, antes mesmo de escrever. Por isso que na hora de revisar o seu livro como um todo, é bom conferir se a narrativa está coesa. Porque, como eu disse, se você vai galgando, vai avançando os passos ali para ter o seu livro analisado por uma grande editora, imagine chegar nesse ponto com uma narrativa sem pé nem cabeça. Poxa, uma frustração muito grande. Outro ponto legal é colher feedbacks e busca valorização de terceiros. Por que isso? Acaba que, você tendo feedbacks, pessoas falando do seu livro, analisando, seja de forma positiva ou negativa, você vai conseguir ter de uma forma externa a percepção de como que está o seu livro, que pode ser uma percepção próxima daquele que vai avaliar o seu livro dentro da editora. Imagina, se você tem vários feedbacks assim, assado, como eu disse, os meus leitores beta e depois meus primeiros leitores, eles confirmaram o que já estava mais ou menos previsto, o público que seria o meu livro. Então são informações, são ideias que muitas das vezes a gente não vai ter. E o externo, ele é importante para nos dizer como que está a nossa obra. E isso ajuda bastante no equilíbrio de expectativas. Outro ponto bem interessante é que ele é negligenciado por grande parte dos escritores, mas ao mesmo tempo é muito importante, que é o marketing digital. Potencialize o seu marketing. Lembra quando eu falei em vídeos anteriores que as editoras tradicionais, elas vão olhar muito mercadologicamente, vão olhar muito para o lado do lucro, do financeiro. Se você tem uma boa presença digital,
se você é uma referência para determinado nicho, se você tem uma audiência que te acompanhe, isso pode ser um fator interessante. Até porque as editoras hoje elas estão muito inseridas nas redes sociais, elas estão muito inseridas no mercado digital, por mais que elas sejam tradicionais, não quer dizer que elas não estejam, né, no novo, no digital, e elas estão de olho. Então, quando uma pessoa decide escrever o primeiro livro e essa pessoa já tem uma audiência, quando ela já é vista por várias, milhares de pessoas, a chance de ser aceito por uma editora tradicional é maior. E por fim, não menos importante, mas não é algo que depende de você, depende um pouco, mas não de atividades em si, que é tenha paciência. Muitas das vezes as respostas negativas ou positivas demoram meses a chegar e respostas nem chegam. E eu falo por experiência própria, por diversas vezes que eu entrei em contato com editoras tradicionais para tentar a publicação do meu livro, que foi feito de forma independente, nem resposta eu tive. E para ser bem sincero, a maioria das vezes eu não tive resposta. E um detalhe, fique muito atento, que essas editoras tradicionais geralmente têm uma janela de submissão, uma janela de período de tempo mesmo, de, janeiro a abril, ou então durante janeiro, que você pode enviar o seu original. Depois ela não recebe, justamente pelo volume de livros que essas editoras costumam receber. Então, lembra quando eu falei de selecionar as editoras, de organizar as informações? Serve para isso também, para entender quando que elas estão aptas a receber um original.